Você sabia que a Igreja Católica é a instituição com mais trabalhos beneficentes no mundo todo? É muito comum que muitas pessoas critiquem a Igreja Católica como sendo uma instituição que se preocupa somente, meramente, e até desdenham disso, com a vida espiritual. É como se a Igreja se preocupasse somente com as nuvens, com o céu, e deixasse de lado a vida prática, a vida das pessoas. Bom, isso é um engano, um grande engano. É verdade que a primeira missão da Igreja é uma missão transcendental. Veja, Jesus veio ao mundo para nos salvar e dar os meios à Igreja Católica para continuar esse caminho de salvação. Isso é bem verdade. Isso está relacionado com o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Porém, é verdade, Jesus equiparou ao primeiro mandamento um segundo, que significa amar o próximo como a si mesmo. Portanto, desde o início, atenção, desde o início, os cristãos perceberam que eles não podiam separar o amor a Deus do amor aos homens e às mulheres. Por isso, desde o início, os cristãos levantaram e fizeram força para fazer um grande movimento de caridade no mundo inteiro. Ainda de forma localizada, principalmente com as viúvas, com os órfãos, com os mais pobres. Tanto é que, não sei se você sabe, mas existia sempre nas igrejas um fundo específico para atender a necessidade dessas pessoas que ficavam abandonadas. Dentro dessas igrejas primitivas, havia um fundo para ajudar outras igrejas que precisavam em lugares mais inóspitos da terra. Mas, ao mesmo tempo, também desde o início, muitos cristãos começaram a se unir para que eles, juntos, começassem a fazer aquela caridade para Deus, a caridade ao homem, de uma forma institucional. Então, para você ter uma ideia, era comum, por exemplo, na Idade Média, grupos de homens criarem uma congregação ou uma irmandade que tinha como objetivo, pasme, fabricar pontes nas cidades medievais. Porque somente com essas pontes, as pessoas podiam, por exemplo, levar remédio de uma aldeia para outra, levar comida de uma aldeia para outra. Então, muitos cristãos, observe isso, muitos cristãos deixavam completamente a própria vida, completamente os próprios projetos, para se dedicarem a vida inteira a construir uma única ponte. Porque através dessa ponte, as pessoas podiam trocar as mercadorias. Isso foi se tornando cada vez maior, cada vez mais profundo, até chegar às grandes congregações e aos grandes santos como nós conhecemos, como, por exemplo, o São Vicente de Paula, ou então Madre Teresa de Calcutá, mais recente para a gente. São homens e mulheres que, durante toda a sua caminhada de fé, perceberam que elas não podiam ir até Deus se elas não se colocassem ao serviço dos outros. E isso se tornou instituição. Os últimos dados da ONU dão conta que a Igreja Católica hoje administra mais de 115 atividades e projetos de beneficência no mundo inteiro. São leprosoários, dispensários, hospitais, asilos, creches. São inúmeros trabalhos no mundo todo que dão conta das pessoas que mais precisam. Para você ter uma ideia, aqui na América, aqui perto da gente, em todos os países da América, todos eles, existem grupos católicos, grupos de cristãos católicos que se reúnem simplesmente para se colocar a serviço dos outros. Gabriel, como isso é possível? Bem, existem praticamente duas formas de realizar isso na igreja durante todo esse período. Existem pessoas como provavelmente eu e você, que como cristãos e como católicos, dão uma parte da vida para trabalhar em atividades caritativas, atividades beneficentes. Mas existe um grupo na igreja, e é sobre esse grupo que eu quero falar agora, um grupo na igreja que deixa todos os próprios projetos, assume um voto de pobreza e de obediência para que eles estejam completamente, inteiramente a serviço dessas obras de caridade no mundo. Então, provavelmente, você já deve ter escutado falar de religiosas e de religiosos como as missionárias da caridade, os franciscanos, os jesuítas, os beneditinos, as filhas de caridade. São homens e são mulheres que abandonaram completamente os próprios projetos para viverem em função de uma única pessoa. Sim, do Cristo. Mas do Cristo através do outro.
É importante saber disso. A Igreja Católica não separa Deus do homem. Ao contrário, o homem só é visto na sua inteireza se olhado como um reflexo de Deus. Por isso é que a Igreja Católica tem esse grande raio de atuação no mundo todo. Atenção, não são dados da Igreja Católica, são dados da ONU. Ainda hoje a Igreja Católica é aquela que mantém mais trabalhos no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, existe uma congregação que trabalha especificamente com leprosos em ilhas isoladas da África. São homens que deixam o próprio trabalho, vão fazer a faculdade de medicina só para isso. Eles vão se tornar médicos para irem para ilhas da África trabalhar com leprosos. E é muito comum que esses homens, antes saudáveis, deem tanto a própria vida a essas pessoas que eles também se tornam leprosos. E diante da escolha difícil entre a própria vida e se tornar saudável, deixando essas pessoas, e morrerem leprosos, mas ajudando essas pessoas, eles preferem deixar a própria saúde, os próprios interesses, continuar ajudando essas pessoas, mesmo que isso acarrete um problema para a própria vida. Por isso, todas as vezes que você olhar para aquilo que é chamada a riqueza da Igreja Católica, é importante você lembrar que, ao lado de todos esses bens que a Igreja tem, e que, atenção, são patrimônio da humanidade hoje, a Igreja não pode mais se desfazer, ao lado de todo esse patrimônio, existe um patrimônio que é colocado à disposição do mundo, colocado à disposição de pessoas que sofrem, esperando que eu e você deixemos cada vez mais um movimento de desconfiança e de crítica para que a gente se una a essas pessoas, deixe de lado o discurso e a gente possa fazer alguma coisa.